rodada horrorosa, quer dizer... Perfeita rodada. Perfeita rodada. Rodada péssima! O Bahia! Tchau, Isabel. O Palmeiras! Tchau. Venceu! O Flamengo! Venceu! Rodada péssima. Agora, olha aqui. A gente já vai passar ali pro Fla-Flu. Falar do meu fogão. Hoje não dá pra falar do fogão, mas tem que falar, né? Do Vascão também ganhou bem. Por favor. Mas eu acho que o assunto do dia hoje é esse aqui. O Pedrosa já começa amanhã dele. Se eu fosse vocês, ligaria no SBT Esporte hoje. Vamos fazer o seguinte? Tô curioso, não. hein? Eu preciso que ele dê logo isso pra ele Gente, já registrar. E depois ele dá detalhes. Tá. A notícia do dia é essa, Lucas Pedrosa. Depois ele entra com detalhes no decorrer do programa. Vamos lá. O Vasco acertou a contratação do Souza, que aceitou, inclusive, uma redução salarial que tinha em relação ao time da Turquia. Vai buscar rescisão e acertou essa contratação. Ele já vem para o Vasco da Gama como novo reforço a partir do dia 10 de julho, assim também como o Alex Teixeira. Alex Teixeira? Acertou o seu retorno ao Gigante da Colina. E o que isso quer dizer, Fernando? Que o Coutinho vem. Isso quer dizer que o Vasco já aceitou todas as exigências, todas as solicitações, tudo que o Coutinho pediu, o Vasco deu. Falta apenas ele aceitar agora, dar o ok final em relação ao tempo de contrato. Mas a expectativa do clube é até a sexta-feira, isso tudo também estar definido para que eles possam ser anunciados oficialmente. E aí sim, os três crias anunciarem a sua volta ao Gigante da Colina. Sabe aquele momento do casamento que já tá tocando um violino, já tá geral sentado, tudo? Aí os padrinhos estão entrando, a gente tá nesse momento. Daqui a pouco chega a noiva. Esperando a noiva. Aí Só falta a noiva, Aí Fernanda. tá, e quando a noiva chega, tá todo mundo sentado, o pessoal levanta. Falta daqui a pouco. Eu quero mais detalhes depois sobre isso aí, hein? Ô, Lucas Pedrosa, Espero que a noiva venha. Dessa vez, Se ela não vier, o prejuízo do noivo é grande. eu já vi a muita festa, noiva não subir no altar. Olha aqui, ó. Então, vocês viram aí Alex Teixeira e Souza voltando pro Vasco da Gama. Já Pedrosa traz mais detalhes. Ele tá feliz! Vamos bater palma que o Vascão ganhou? Caraca! Surpreendeu? Um show da garotada da base. Precisava ver o meu marido depois de um tempão bravinho vendo o jogo sem estar em São Januário. Não fui. Estou, Juninho. O Vasco, goleou o São Paulo em São Januário, saiu da zona de rebaixamento. A reportagem de Alcilene Brito. Na volta, Pedrosa traz todas as informações de Souza e Alex Teixeira voltando pro Vasco. Tensão, desconfiança e preocupação. O torcedor vascaíno chegou a São Januário chateado com a situação do time. Em forma de protesto e bem abaixo do esperado, apenas cerca de 5 mil cruzmaltinos foram ao estádio e já no aquecimento, algumas vaias, principalmente para o zagueiro Maicon, e outros tentavam apoiar. Logo no início, o Vasco já começou tomando susto com essa bola certeira de André Silva para deixar o São Paulo na frente. Não se intimidando com o rival, o Vasco tentou com o Piton cruzando e Verratti cabeceando para fora. E Adson mandando nas mãos do goleiro. Até que, com raça e com uma ajuda de Alan Franco, sai o primeiro gol do time. E a começar o que nem o vascaíno mais otimista estava esperando. A virada vem de uma forma bonita e de um jovem de apenas 19 anos que deixou sua marca. Estrela em um contra-ataque é mais rápido que todo mundo e estufa a rede para fazer o primeiro gol dele e o segundo do Vasco. Estrela é um jogador muito talentoso e teve muita maturidade para jogar, né? E outra joia da base mal entrou em campo e fez a diferença. Leandrinho solta uma bomba no ângulo e faz o terceiro gol da equipe. E aí, o que era tristeza para os vascaínos virou alegria. O São Paulo ainda chegou a fazer um gol, mas estava impedido. E quem tem a motivação e o domínio é o Vasco. Mais uma boa chance da equipe e a lei do ex não falha. E David é quem pega a bola de primeira e ferve o caldeirão. E o que começou com vaias, terminou com olé. Depois de mais de um mês, o Vasco voltou a vencer e com uma vitória importante e em casa, para trazer alívio ao torcedor e diminuir a pressão do elenco. Sim, a base foi forte e mostrou que tem muito que provar para a equipe. O Vasco tem esse DNA da base, né? E a gente sabia que a gente precisava oxigenar um pouco o grupo. Se será Rafael Paiva que ficará no comando do Vasco, ninguém sabe.
mas que este jogo ficará marcado para os vascaínos e para uma possível mudança, isso com certeza já está registrado. Já comento o jogo, mas antes eu tô ansiosa para saber detalhes desse retorno do Souza e do Alex Teixeira para o Vasco da Gama, Lucas Pedrosa. Isso que é um drone do Lucas Pedrosa. Olha essa foto aí. Conta pra gente os detalhes desse retorno. Vamos a noiva lá. ainda não chegou. Só A os noiva tá padrinhos. chegando, os padrinhos Quem já é o noivo chegaram. nessa história? Ele É o Pedrinho. também. O noivo é o Vasco, É né? ele. Tá É esperando. É verdade, pode ser o É Pedrinho. o Pedrinho, no caso, ali, pô. O Pedrinho é Cara, o pai do noivo. É isso. Vamos lá, como a gente trouxe aí nas últimas 3 semanas, o Coutinho, dentro dessas conversas com o Vasco, manifestou essa vontade de ter o Souza, de ter o Alex Teixeira, sem exigência, mas manifestou sim essa vontade. O Souza foi buscar essa rescisão porque recebeu a proposta do Vasco, como eu disse aqui, redução salarial, deve ganhar aí cerca de 150, 200 mil no Vasco, assim como o Alex Teixeira também vem ganhando um salário muito parecido com o que ele já ganhava. Lembrando, o Alex abriu mão de muito dinheiro para voltar ao Vasco da Gama naquela ocasião e dessa vez vai manter um salário bem baixo assim no custo de futebol brasileiro, digamos assim. Contrato até o final do ano para esses dois atletas vascaínos apaixonados. E isso, como eu disse, pavimenta o caminho para que você atenda todas as exigências, todas as solicitações do Coutinho. Agora, a única coisa que falta para o Felipe Coutinho ser oficialmente jogador do Vasco é justamente ele dar ok nesse tempo de contrato que o Vasco já fez as exigências, enviou a proposta, e aí tem uma discussão aí, se vai utilizar um tempo de contrato que o Vasco solicitou ou que o Coutinho está pretendendo, enfim, não sei tantos detalhes ainda do tempo, mas o fato é que o Vasco busca esse acerto até o final dessa semana, para que aí sim eles já estejam, de fato, como jogadores do Vasco, inclusive possam até comparecer em São Januário no sábado para Vasco e Botafogo. Ó, para vocês terem uma noção, gente, aí se fala 150 mil, a gente tem a galera que não gosta de futebol, gosta de assistir a gente, né? 150 mil no futebol de Série A hoje é um salário baixo. Baixo. Casagrande, é um salário baixo, né? Se a gente está falando que o Vasco tem uma das maiores folhas salariais, ou seja, por mês, paga Sim. aí o quê? 10 15 milhões. 15 milhões por mês do futebol. Aí tem funcionário e tudo mais, e também, obviamente, os atletas. Um cara que ganha 100, 150 mil, o Souza tá voltando por quase nada, Vini Casagrande. E a gente tá falando de um jogador que já rodou em muitos clubes. Dinheiro, de fato, não é o problema pro Souza. Eu acho que a ideia, assim, não é informação, pelo que eu estou entendendo do cenário, o Souza quer voltar ao Vasco da Gama para ajudar, porque ele está vendo o clube dele passando por uma situação extremamente difícil, ele quer retornar ao Vasco para tentar ajudar dentro de campo e também fora de campo, nos bastidores. Já o Alex Teixeira, eu acho uma contratação que, assim, pouco vai mudar na questão de desempenho do time. Na boa, com todo respeito, o Alex Teixeira voltou recentemente e nem na Série B ele conseguiu fazer diferença. Eu acho que o Alex Teixeira ele pode ajudar muito mais nos bastidores, pelo fato dele ter um espírito vascaíno. Agora, dentro de campo, eu não considero um reforço. Vai ser muito mais um jogador para compor o elenco. Eu acho que o Souza, dentro de campo, pode ajudar muito mais que o Alex Teixeira. Óbvio, a vinda desses dois facilita bastante a vinda do Coutinho também, porque o Coutinho tem uma ótima relação com esses dois atletas. Mas eu acho que o Souza, dentro de campo, pode agregar muito mais que o próprio Alex Teixeira. E uma informação, Vene, dentro do que você falou sobre bastidor, o Alex Teixeira era um dos melhores amigos do Payet dentro do elenco do Vasco da Gama. E seria muito legal para o Payet também. Não só porque o Coutinho fala inglês, o Souza também tem facilidade de língua por ter jogado no mundo inteiro, e o próprio Alex Teixeira podem ajudar também ao francês nesse momento que ele está com a família na Europa, que ele não vem jogando e ficou triste por não estar jogando e o Vasco está nesse momento. E um dos pedidos do Felipe Coutinho, até a galera do mídia vascaína, eu confirmei essa informação, é que o Coutinho pediu para que o Payet continue no elenco do Vasco da Gama. Então, eu acho que seria uma sinergia muito importante para o Vasco nesse momento. Ô, Lucas Pedrosa, como é que ficaria, então, hoje esse Vasco? Vamos fazer já um paralelo com o comentário? Com o Vasco do Rafael Paiva, perfeito, que jogou e desempenhou, né? Sim. Tomou um susto. Quando tomou o gol, eu falei... Ai, Deus, bota paz na minha casa. Mas aí depois virou o Pedrosa com os meninos e com o Estrela, com a grande estrela e qualidade, né? O menino estrela, né? A mudança de postura do Vasco da Gama foi muito cristalina, foi muito nítida, porque o Rafael Paiva conseguiu fazer o básico, conseguiu fazer aquilo que toda a torcida vascaína enxergava. Por exemplo, Adson na direita, fez a melhor partida dele com a camisa do Vasco da Gama. Colocou o João Vitor de volta à zaga, jogador que conseguiu cobrir espaço, conseguiu fazer uma partida maravilhosa. 2 volantes de marcação na entrada da área. Mentira! Aconteceu. Que loucura, Vene!
achava que não precisava. O Hugo Moura e Cocão, os dois fizeram uma partida maravilhosa. E aí, eu acho que tudo isso que eu falei aqui foram coisas simples, que qualquer torcedor vascaíno conseguia entender, sem tirar o mérito do Rafael Paiva. Para mim, a cereja do bolo do Rafael Paiva foi a promoção do Estrela. Porque quando ele coloca o Estrela, o Vasco consegue ter um time mais criativo. O Estrela também é muito importante na composição sem bola, porque ele consegue fazer uma marcação na segunda linha. Inteligente o menino, inteligente, né? demais. Brilhou realmente. E é um garoto que tem muito potencial para ajudar o Vasco. No segundo tempo, ele dá mais oportunidades para garotos da base. JP já vinha jogando muito e conseguiu colocar o jogo no bolso no momento difícil da partida. Ele participa de um dos gols roubando a bola e participa do outro gol dando assistência. Aí entra o Leandrinho, que foi muito bem também, inclusive foi até individualista ali, que o Verratti ia arrancar a cabeça dele. Nossa, o Verratti fez assim, quando ele finaliza, eu falei, meu irmão, ou você faz, exato, ou vai dar um probleminha. E fez como tinha feito no Carioca, um grande garoto também. E também, para finalizar, o que a gente pedia, a faixa de capitão com o Verratti, Fernanda. Isso, para mim, foi algo extremamente decisivo para você entender a mudança de espírito. Como ele participa, como ele tem confiança, como ele tem um respeito desses garotos, como eles unem o grupo também. Ele não deixou ninguém dar entrevista, nem no intervalo, nem na saída de jogo. Por quê? Porque ele quer o grupo unido e trabalhando ainda. E o que eu falo é o seguinte, eu fiquei muito feliz, Fernanda, claro que fiquei, sou vascaíno, mas eu fiquei mais aliviado pela vitória. Para mim, o principal ainda há muito trabalho a se fazer. O Vasco não está nem perto de estar bom. O Vasco tem que trabalhar muito ainda para conseguir devolver à sua torcida a alegria de ir aos jogos. Mas, sem dúvida alguma, só de ter essa mudança de postura. E quem conhece fazendo o básico já ajuda bastante. E lembrando, Vene, que não era um time qualquer, era o São Paulo, assim, né? O Vasco não encontrou qualquer adversário. E num clima, imagina, que a gente estava com meninos performando, né? Garotos, o Estrela, no caso, seu primeiro jogo como profissional. Titular. E vocês estão olhando isso aqui que a gente nunca mais viu? Vocês estão olhando aqui em volta? Olha aqui. Tinham 4.000 pessoas em São Januário. Há quanto tempo que eu não via um jogo do Vasco com tão pouca gente, Vene? A torcida combinou, tinha a galera fora. Sim. Eu tenho uns amigos que estão do lado de fora. Uhum. Mas, tipo assim, eu não vou entrar. Eu tô aqui contigo, mas você vai entrar sozinho. Mas foi meio que uma... Fernandinha, não era só apenas o baixo público, mas o público que compareceu num ambiente totalmente hostil. E é aí que você tem que ressaltar ainda mais o trabalho do Rafael Paiva e também dos garotos que entraram e deram conta do recado. Pedrosa foi muito bem elogiando o Estrela, o Leandrinho, mas o JP é um jogador que, nossa, eu gosto bastante. Quando ele entra em campo, joga de cabeça erguida, um volante clássico que sabe chegar, sabe marcar, chega muito bem ao ataque. Então, além do baixo público, ou seja, da falta de apoio, eles ainda enfrentaram um público que estava ali para reclamar, para criticar, para vaiar desde o início. Eu não sou sommelier de torcedor, cada um faz o que quiser. Está no estádio, pagou o ingresso, dentro do limite, dentro do respeito, eles fazem o que eles bem entenderem. Só que os jogadores do Vasco, eles deram conta do recado. Mostraram para a torcida que pelo menos espírito, ou seja, briga e raça, não vai faltar. Pode faltar a técnica em alguns momentos. De fato, é um elenco muito abaixo daquilo que a gente vem falando aqui na temporada inteira, vai brigar pela parte de baixo. Mas vontade, pelo menos, não faltou nessa partida. E eu acho que é uma vitória que mostra muito mais para a imprensa, que estava tratando o Zubeldia aí como um novo gênio do futebol, para eles entenderem também que, calma, futebol brasileiro tem que ter respeito também. E o Vasco mostrou esse respeito dentro de campo. Muita garra, muita vontade. E parabéns novamente aos garotos que deram conta do recado. Parabéns, que não foi uma coisa fácil. Pensa só. Não. Tirou o Vasco dessa situação, voltar a vencer. O próprio Maicon sentiu que é um jogador extremamente experiente. Ué. Mas parabéns aí para os meninos e para o Estrela. Tem nome para jogar em time que tem estrela. Estrela cadente? Não, faz um Estrela pedido, solitária.